volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de comportamento. As pessoas que vivem em cidades em que a onda de violência está aumentando têm que lidar com um problema cada vez mais frequente, que é o estado das vítimas após uma situação de agressão. As situações vividas podem ser várias: assaltos, acidentes de trânsito, sequestros, entre várias outras. Todas essas situações podem ultrapassar o limiar de tolerância de uma pessoa em relação ao que ela viveu e causar estresse pós-traumático. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a psicóloga Sandra Almeida. Tudo bem, Oi, querida? Tudo bem? Muito Prazer bom ter estar você aqui e Obrigada. falar de um assunto tão importante para as pessoas. Verdade. A gente estava falando do limiar da tolerância aí. Qual que é a tolerância de cada um? Cada um tem uma, né? Mas eu diria para você que atualmente a tolerância é zero, porque assim, a gente já vem com esse estresse, com essa ansiedade, esse nível de estresse muito alto. Então, no caso de uma situação específica, como você disse, né? Da pessoa passar por um sequestro, um assalto, você estar na rua e começar a ter, né, disparo de balas, enfim, as pessoas infelizmente estão sendo até atingidas. Então tudo isso é uma coisa que não faz parte da nossa rotina, isso não é natural. Então a gente não nasceu, a gente não foi educado para isso, então é uma coisa que realmente você estranha e você não sabe como lidar, né? Haja visto tudo que a gente vem acompanhando, né? Como você muito bem lembrou aí, uma revista famosa que foi capa, né? É a Veja. A Veja. Então foi capa que está falando sobre a violência no Rio de Janeiro. Violência no Rio de Janeiro, que a gente sabe hoje que é uma violência no Brasil todo. E é uma coisa que a gente perdeu a mão, você não consegue mais ter controle, porque você diz, antigamente você dizia assim, eu vou em tal lugar, eu estou protegido. Hoje até dentro de um shopping, a gente está sugestionável, você está ali, é um risco muito grande, porque assim, a gente sabe de assaltos que tem dentro do shopping. Exatamente. Né? Embora não se divulgue muito. Então, parece que não tem lugar mais seguro. E aí, diante de uma situação dessa, quando você vivencia, é algo, embora o noticiário, a gente está o tempo todo antenado, você está ouvindo, você está vendo, mas você nunca está pronto para uma situação de perigo, tá? E aí que vem o estresse. Justamente. Então, a gente já tem o estresse do dia a dia, do cotidiano, e frente a uma situação específica, onde você se depara com uma situação que você não imagina, né? Por exemplo, você está num restaurante, entra lá um grupo, te assalta, quer dizer, mesmo que não seja diretamente com você, você vivenciou aquela situação estressante. Né, num shopping, ou que nem aconteceu, né, recentemente lá na França. As pessoas estavam se divertindo num lugar e, de repente, alguém foi lá e estourou tudo. Então, hoje, você fica com esse medo. Quer dizer, Orlando, que era uma cidade onde você sempre foi para se divertir, para se distrair, hoje você, né, quem viaja, viaja com medo, porque não era algo comum. Então, a violência está em todos os lugares, né? E aí o que acontece? O corpo da gente reage de uma maneira onde o tempo todo você está sob alerta. Então você não descansa, você não consegue, você descarrega adrenalina, que é um hormônio que é necessário para que a gente fique em estado de atenção, só que com o passar das situações, né, dos acontecimentos, isso volta ao normal. Então ele volta a ter, o corpo volta a ter homeostase. Como a gente vivencia o tempo todo violências de toda ordem, é como se a gente liberasse essa adrenalina o tempo todo no corpo. Então, isso que é prejudicial. É isso que é prejudicial. Então, quando a gente fala em estresse, que é uma palavra tão simples, tão pequena, mas ela é muito preocupante, porque embora ela não seja doença, ela desencadeia várias doenças. Então, por exemplo, a depressão é uma doença que advém do estresse, de um alto nível de ansiedade, de um estresse prolongado. Então, a pessoa deprime porque eu vou liberar muita adrenalina, muito cortisol, e aí os hormônios bons, né, serotonina, endorfina, só estou citando dois, a gente tem muitos hormônios, mas esses hormônios, a produção fica prejudicada, baixa.
Então você libera muito adrenalina e a serotonina e a endorfina, que são hormônios benéficos que fazem bem, a produção fica diminuída, daí a necessidade de entrar com medicação. Uma outra coisa, o transtorno alimentar. Um dos transtornos é a obesidade. Quando a gente está estressado, muito ansioso, a gente come em demasia, você come em excesso. Então, você não consegue manter uma alimentação correta, balanceada, ou mesmo que você queira perder peso, porque você está ansioso, você está estressado, você come sem se dar conta da quantidade e você come mal. Uma outra coisa que o estresse prejudica é a questão do sono. O sono, ele é vital, ele é fundamental. Quem não dorme direito acorda mal-humorado, então a irritação é presente, prejudica a memória, a concentração. A pessoa não consegue aproveitar o seu dia, né, na sua plenitude, ela não consegue ter um planejamento. Tá? Então, a pessoa, você imagina, a pessoa irritada, com dor de cabeça, né, com a memória prejudicada, a criatividade prejudicada, ela não produz. Então, a gente sabe que o sono é um alimento, né? Os antigos falavam muito assim, mas existe uma explicação científica para isso, né? Tem um hormônio chamado somatotrófico, que ele só é produzido durante uma boa noite de sono. Então, quando você não dorme direito, você não fabrica e aí causa envelhecimento precoce. Sim. Tá? Então, a você gente vê tem como a obesidade, É. né? A gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, todos nós temos. Mas, num caso de estresse pós-traumático, em função de um advento que te estressou, ou mesmo com essa crise, esse dia a dia que a gente está levando, uma outra coisa que pode acontecer também é o uso abusivo de substâncias químicas. Então, muitas pessoas bebem para relaxar, para distrair. Só que a gente sabe que a bebida, num primeiro momento, ela te dá uma euforia, ela te dá uma alegria artificial. Mas o álcool é uma droga depressora. Ela deprime Depois de um tempo, o sistema nervoso central. Então, por isso que a droga também. E a droga também. Então, por isso que a pessoa bebe um gole, ela fala assim, eu preciso me alegrar, eu preciso esquecer todas essas dificuldades, essa crise, aí eu vou tomar um gole, vou encher a cara hoje para ficar bem. Só que aquilo abaixa, daí você engata uma bebida, um gole no outro. E você vai bebendo e aí você cria um vício. Você adquire um vício. Então, é muito sério, né? Então, muita gente faz uso de cocaína, de maconha, de álcool, né? E para poder lidar com esse estresse. Só que ao invés de solucionar, eu acabo arrumando um outro problema. Claro. Tá? Então, a gente tem a obesidade, né? Você tem realmente um ganho de peso sem que você queira, por mais que você esteja se alimentando numa quantidade menor, mas você acaba engordando, porque o seu sistema, o seu metabolismo está lento. Tá? A depressão, que é muito perigoso, né? A ansiedade, ela caminha para o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, ansiosos, todos nós somos. A ansiedade é necessária, é uma mola propulsora, você precisa ter um pouco de ansiedade para sair do lugar, para resolver as coisas. Só que essa ansiedade, por meses a fio, ela pode se transformar numa doença, que é esse transtorno de ansiedade generalizado. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque você vê obesidade, depressão, o TAG, que é essa ansiedade, a síndrome do pânico, o uso das drogas, o transtorno do pânico é uma situação também. Então, muitas pessoas acabam adquirindo logo após passarem por um estresse muito grande. E qual que é a solução, se existe alguma solução? Como se defender disso? Então, eu sei que é muito difícil a gente falar, bom, então eu vou mudar para um lugar onde não se tenha violência, mas não adianta, né? A gente liga a televisão, a violência adentra a tua casa, você abre a página de um jornal, você entra na internet, está em todos os lugares, né? Todo lugar que você vê, você vai bater papo com alguém.
E não só a violência, hoje as pessoas têm medo de perder o emprego, ninguém está seguro, ninguém tem mais, né, estabilidade. Então, seu filho sai para a rua, seu marido, você não sabe se volta. Então, é uma loucura mesmo. Mas eu penso que a gente precisa ter muita fé, a gente precisa confiar em Deus, né? A gente precisa tomar todos os cuidados necessários, tá? Eu acho que a gente precisa ter cautela. Então, não adianta você falar assim, bom, eu moro num lugar perigoso, eu vou confiar, mas eu vou chegar 3 horas da manhã. Então, eu acho que assim, lógico que a gente sabe que assaltos acontecem durante o dia também, à noite, mas a gente precisa ter uma certa cautela. Uma segunda coisa, eu acho que é assim, a gente precisa tentar dormir. Se você não estiver dormindo bem, nem que seja, né, fitoterápicos, o chá, alguma coisa, ou até buscar um médico mesmo, para te pedir, assim, para poder solicitar um indutor do sono. Mas a gente tem que dormir bem, né? Você tem que ter uma alimentação dentro do possível saudável, porque o corpo precisa. Então, o sono, o alimento são os combustíveis que faz com que a gente trabalhe, que a gente produza. A gente tem que arrumar uma forma de lazer, né? Então, muitas vezes você está angustiado com alguma coisa, você fala, não, depois que passar tudo, aí eu viajo, daí eu vou buscar um lazer, um hobby. Não, depois que passar todas as dificuldades, você já adoeceu. Então, não adianta você correr atrás do prejuízo. A gente deveria ter um olhar, uma medicina preventiva, mas a gente geralmente vai ao médico, vai buscar o psicólogo quando já aconteceu a coisa. Né? A gente não tem essa cultura, infelizmente. Agora, se a pessoa está muito... a gente está falando da violência de dentro para fora, né? Sim. Tem a violência de fora para dentro, que a gente falou todas as até agora. obrigações, a pressão que a sociedade exerce, a nossa cultura. Então, não é fácil, né? É uma bênção a gente estar vivo. Eu sempre falo isso para meus pacientes. O fato de você acordar pela manhã e, né, abrir o olho e falar, nossa, estou viva, tenho um teto, tenho um trabalho, tenho amigos, tenho familiares, tudo isso é uma bênção, é um presente, mas a gente precisa ter também um controle sobre as nossas emoções, a gente precisa gerenciar nossas emoções, porque realmente se a pessoa está muito estressada, muito ansiosa, por alguma perda de emprego, a perda de um ente querido, por uma situação de violência que a gente está vivendo, a crise que está aí fora, se a gente não tiver esse controle, a gente é um sério candidato a adoecer. E as doenças, elas vão desencadeando, uma desencadeia a outra. Então, a gente precisa ficar muito atento. E as pessoas estão cada vez mais doentes, Estão muito doentes. Então, a gente precisa buscar ajuda, sei lá, de todas as formas. Conversar com uma amiga, um familiar, com o seu chefe, né? Pessoas que você confia, né? Você precisa desabafar. A mulher faz isso com mais facilidade, os homens não falam muito. Então, os homens, quando eles têm um infarto, eles têm uma síncope, é porque eles estão guardando as coisas há muito tempo. O homem é como se falar, desabafar, fosse sinal de fraqueza. E não é. A gente precisa lembrar que somos falíveis, somos seres humanos, temos nossas fraquezas, nossas dores, nossos fracassos, mas temos também muitas qualidades, né? A gente precisa acreditar que vai dar certo, a gente precisa confiar, a gente não pode entregar os pontos, porque se você entrega os pontos, a depressão vem e toma conta de você. Né? Se você o tempo todo fica dando vazão, né? Alimentando tua ansiedade, então a pessoa ansiosa, ela sofre por antecipação. Inclusive, ela forma pensamentos negativos. Justamente. E esses pensamentos negativos podem ir contra ela. Justamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se eu alimento essa minha ansiedade, os medos, né? Eu posso caminhar para o pânico. Eu posso caminhar para um infarto, para um acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame. Então, é muito sério. Ou somatizar outra doença, somatizar, né? Uma gastrite, uma úlcera, dermatite. Até um câncer, né? Até um câncer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa cuidar porque o corpo da gente é um bem mais precioso. A saúde é o bem mais precioso que a gente possui.
Você pode ter o dinheiro que for, a influência que for. Se você não tiver saúde, você não é nada. Você não tem nada. Não tem nada. Então, a gente precisa lembrar que o estresse, a ansiedade vai desencadear uma doença maior. Por isso que é necessário, então, assim, vou buscar ajuda médica, vou buscar ajuda da psicologia, eu não consigo controlar minhas emoções, vou buscar ajuda de um psicólogo, sabe? Não tem vergonha nenhuma nisso. O SUS já atende, né? Sim, sim, sim. Os convênios hoje são obrigados a cobrir a terapia, psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo. Então, a gente tem que buscar essa ajuda, porque assim, a gente não tem que se envergonhar, porque você não está conseguindo dar conta de uma situação. Ainda mais num país que a gente está vivendo hoje, que é um país sem dúvida. Que, sim, está exigindo muito das pessoas. Muito das pessoas e muito pouco em troca, né? A exigir, é o toma lá, dá cá. Então, assim, vem cá, me dê muito e eu te ofereço muito pouco, né? Então... Mas a gente precisa tomar cuidado. Lembrando que existe também a acupuntura, que é uma técnica muito eficaz. Aí é bom fazer com uma pessoa que tenha realmente o domínio, né? Com um médico. A meditação é uma técnica muito interessante. As pessoas acham que meditar é você fazer uma reza, uma oração. Não. Meditar é você limpar a sua mente e é muito difícil. Quando você pensa assim, você para tudo, você escuta um barulho e automaticamente você dá um nome àquele barulho. Então, meditar é você limpar completamente a mente. É muito difícil, mas é um exercício que vale a pena fazer. Arrumar um hobby, a pessoa às vezes fala, mas eu estou sem grana, eu não posso fazer uma academia, eu não posso... Gente, vamos andar no bairro. Né? Deixa o carro em casa, vamos fazer uma caminhada que é excelente. Sabe-se que 35, 40 minutos de caminhada você já começa 3 vezes por semana. A liberar endorfina. A endorfina, ele é um analgésico natural. Então, quem tem bastante endorfina, raramente tem dor. Tá? Agora, lembrando que o estresse que a gente vivencia faz com que a gente libere muita adrenalina, cortisol, e esses dois... abaixam, reduzem a produção da endorfina e da serotonina. Então, a gente precisa arrumar um lazer. A gente precisa ter, sabe? A gente mora numa cidade fantástica, né? Que tem tudo. Então, buscar fazer alguma coisa. Não podemos sair. Tá, vamos inventar um sarau em casa, vamos chamar os amigos, revezar, rodiziar. Não tem desculpa. Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não posso ter um lazer. Mentira! A gente pode sim, vai para um parque, faz um piquenique, sabe? Vai aprender uma língua, vai aprender um instrumento, vai fazer uma dança de salão. Eu, por exemplo, sou apaixonada por dança de salão, fui fazer, é um hobby que eu amo muito, né? Então, não tem desculpa para você falar, a minha vida é só dor de cabeça. Não, mas eu tenho que ter a parte boa. Senão você levanta da cama e fala, que graça tem eu só trabalhar, se eu só tenho dificuldades e coisas a resolver. O nosso último entrevistado, o William, ele falou, nós somos administradores de problemas. Com e é certeza, verdade, com certeza. Nós somos administradores de frustrações. É impressionante. Então, se você não se dá alguns momentos de felicidade... você vive naquela frustração, naqueles problemas sempre. Nos Estados Unidos existe a psicologia positiva, que já tem há uns 8, 10 anos, e eles preconizam o seguinte, se policie o tempo todo, não se permita pensar negativamente. E é impressionante como o ser humano tem uma tendência a ir para o negativo. Então, a gente tem que pensar positivo, né? Então, a gente fala assim, não sei se isso vai dar certo. Não, vai dar certo, eu vou fazer, eu consigo, eu posso. Mas tem que acreditar, né, Sandra? Nisso. Acreditar eu vou realizar. No que está falando. Né? O sol nasce para todos, inclusive para mim. Eu vou fazer. Eu posso até quebrar a cabeça, pode não dar certo, mas a persistência é muito importante. Né? E a gente precisa se policiar. Eu não sei se você já fez isso, mas assim, a maioria das pessoas falam de uma maneira muito pessimista. Fala. O nosso vocabulário é muito negativo. A gente fala, não sei se vai dar. Será que eu consigo? Não sei, isso é difícil. Isso é muito para mim. Não sei. Você acha que é uma questão de treinamento? Treino, então? É exercício. Você tem que treinar sua mente para o positivo.
sabe? Não tem aquelas coisas que a gente fala assim, você pensa numa pessoa, você fala, ai, que saudade dessa amiga ou um familiar, e aí a pessoa te liga, né? Então, assim, a gente usa pouquíssimo da nossa mente. A gente precisa exercitar. Quando você acredita, quando você começa a falar de maneira positiva, quando você gerencia seus pensamentos, você começa a perceber que as coisas começam a acontecer de maneira favorável. Tá? Por quê? Porque isso atrai coisas boas. Claro. E eu não estou falando de misticismo, de esoterismo, não estou falando nada disso. Eu estou falando da força da palavra, da força da mente. Isso é bíblico. Né? As palavras têm poder e o pensamento tem poder. Antes de verbalizar, eu pensei. Então, eu preciso pensar de maneira positiva. As coisas normalmente acontecem. Né? Mas a gente fica muito... Eu acho que a gente está vivendo... Acho não, tenho certeza. Nós estamos vivendo uma onda de pessimismo que é preocupante. Tá? Eu sei que a crise está aí, você sabe, a gente sentiu isso no bolso, todos nós sentimos isso no orçamento, mas, gente, vamos acreditar, vamos acordar com vontade, vamos trabalhar. Aliás, que bênção, né? Quem tem trabalho, pode porque trabalhar, tem 11 verdade. bilhões de pessoas desempregadas. Então, que bênção que eu tenho um trabalho, que eu tenho uma família. Vamos, né, batalhar com fé, com o coração, vamos fazer as coisas com amor, né? Eu acho que as coisas fluem muito bem. Isso mesmo. Sandra, muito bom o bate-papo. Obrigada, gostoso, querida. porque assim, eu me sinto na sala de casa conversando com você. Obrigada, amor. Muito é um gostoso. prazer E estar volte aqui. sempre, Obrigada, tá? viu? Parabéns aí pelos 500 programas. Fiquei muito feliz por você. Obrigada. Rafael. Obrigada. Vocês estão de parabéns, toda a equipe. Obrigada. Bom, no próximo bloco a gente vai fazer brinquedos feitos com prendedores de madeira. A artesã Cláudia Aquilino está aqui no programa e vai fazer isso muito legal daqui a pouco.